Existe uma batalha espiritual nas escolas. Sim. Muito grande. Tá? Hoje as escolas elas estão sendo pervertizadas, elas estão sendo sexualizadas, erotizadas, satanizadas, demonizadas, politicadas, encapetadas, progressismo, tudo, né? Tá tudo lá. Então assim, hoje, e assim, é uma coisa muito descarada, explícito isso. Meu filho no outro dia começou lá, a professora começou a falar de política na cara dura e falando isso, falando aquilo, protegendo bandido, protegendo um monte de coisa errada. Quer dizer, e desaprovando quem vota em outra pessoa. Quer dizer, tá tudo errado, né? Esse dia teve até uma escola aí que estava tendo uma palestra que quem estava palestrando fez um ato totalmente erótico, uma dança totalmente erótica, enquanto outro estado estão proibindo dos adolescentes se reunir para fazer culto no intervalo da escola. Você viu que a filha do Billy Graham falou? Ela tem um vídeo dela aí que eu achei tremendo. A filha do Billy Graham, o maior evangelista do século aí, segundo, né, o povo de Deus aí, somente os americanos. Ela diz o seguinte, sabe qual é o nosso problema? Vocês estão reclamando, mas a culpa é nossa, porque nós tiramos a Bíblia das escolas. Nós tiramos as orações iniciais que eram feitas nas escolas. Então, o Brasil não tem nem isso. E lá tinha essa cultura de orar, de ler a Bíblia. Então, assim, se na escola não tem, a educação, quem tem que dar são os pais. Então, os meus filhos, eles já vão para a escola, eles já estão ligados, ó. Tanto quando eu pergunto as coisas, eles já me respondem. Ó, pai, aconteceu isso, ó. Pai, ó, aconteceu um negócio assim, assim, assim. Porque eu já vou passando alguns entendimentos. A gente que é pai, a gente precisa passar algumas informações. Eu, como pai, eu tenho que proteger. Pai carrega 3 P's. Anota aí, você que está assistindo, 3 P's. Proteção, promoção e provisão. É os 3 P's da paternidade. O pai, ele é aquele que provê, pai é o que provém. Pai é o que promove o filho, que lança flecha nas mãos do pai, do valente, mas o pai também, ele é aquele que vai proteger. Eu tenho que proteger espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. É a minha função como pai proteger. E por saber que existe algo espiritual, eu não posso deixar isso acontecer. Se os pais que estão assistindo por voluntariedade falar assim, para mim não tem nada a ver, e fizerem isso, aí é o seguinte, cada um vai colher as suas consequências. A pessoa nunca vai poder falar. Inclusive, esse podcast hoje é um tribunal na vida dessa pessoa. Porque ela nunca vai poder falar assim, nunca ninguém me falou isso. Nunca ninguém me ensinou, nunca ninguém me explicou. Então, é assim que a gente ensina para os nossos filhos. Então, o mundo espiritual é real, né, pastor Rogério? E tem muita gente que desacredita do mundo espiritual. Tem muita gente que está tão cética, está tão incrédula, se tornou ateísta concernente ao mundo espiritual. E não percebe que muitas coisas que acontecem neste mundo físico é o reflexo do que acontece no mundo espiritual, não é? Eu dei uma masterclass esses dias, inclusive está no YouTube, né? Gratuito para quem quiser assistir, pastor Rogério Zeide, que se chama Conhecendo o Mundo Espiritual, para iniciantes. O mundo espiritual, ele é tão real quanto os outros mundos. Então, existem 4 mundos dentro de você. O mundo espiritual, que é a vida transcendental, a vida espiritual. O mundo fisiológico, biológico, que é a fisiologia. Você precisa de comer, de beber, de descansar, de ter ato, quem é casado com um cônjuge. É um mundo fisiológico. Tem um mundo psicológico, emocional. Todos nós temos necessidades, tá, psicológicas, de aceitação, de ser amado. Mas também tem um mundo sociológico, que é um mundo, na realidade... Por exemplo, uma coisa que a gente estava falando... o mundo sociológico, ele está ligado ao lazer. Hoje tem pai que não tem lazer com o filho. Tem pastores que a vida dele é só na igreja. Isso vai quebrar, porque ele está quebrando um princípio de uma lei social liberada pelo Criador, que é a recreação. Você passear, ir num parquinho, levar o filho, isso faz parte da nossa vida sociológica. Agora, o mundo espiritual, ele é real porque ele determina sobre todos esses mundos. O mundo espiritual eu chamo de camadas, tá? Existem
dois tipos de mundo espiritual, vamos colocar assim. Tem um mundo espiritual ligado à terra e tem um mundo espiritual ligado aos céus, ao mundo celestial. Então, por exemplo, como que eu explico isso? Você já viu aquelas pessoas que foram arrebatadas em espírito? Sim. Tá? Uma pessoa, quando é arrebatada, o que é o arrebatamento em espírito? É aquela pessoa que o espírito dela sai do corpo. Ela estava orando, estava jejuando, saiu do corpo. Meu Deus! Só que tem gente que sai do corpo e fica aqui, ó, na dimensão terrena. Então, por exemplo, a maioria já teve experiência, por exemplo, talvez você já teve uma experiência de sair do corpo quando você estava dormindo. É um método primário de uma pessoa ser arrebatada em espírito. A pessoa sai do corpo, mas ela fica na dimensão terrena. Ela vai na casa de fulano, ela vai na casa de ciclano, ela ora por uma pessoa. Pastor, isso é real? Isso é real. Eu conheço várias pessoas, também já tive algumas experiências. E assim, a pessoa faz a obra, não é nem mais na terra, é no mundo espiritual, mas ligado ao terreno. Agora, tem aquela pessoa que é o que diz lá em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, o apóstolo Yohanan, o apóstolo João, ele diz assim, ó, e uma mão desceu, me tocou, e uma voz me disse, sobe. Olha só, ou seja, o arrebatamento é ativado pela voz do Senhor. E disse assim, e um portal, tá? Dalet Hashamayim, que chama, uma porta se abriu nos céus, portal. E ó, subiu, e ele foi arrebatado no espírito. Ele foi para uma dimensão que a gente chama de dimensão celestial. Então, a dimensão terrena, dimensão celestial. Isso está ligado ao mundo espiritual. O mundo espiritual fala que é um mundo... Se Deus abrir os nossos olhos agora, isso é possível. Você vai ver o mundo espiritual nessa dimensão, ou talvez Deus possa te mostrar na dimensão celestial. E hoje as pessoas estão brincando de mundo espiritual. Hoje os crentes não acreditam em mundo espiritual. Hoje você fala de demônio em algumas igrejas, tem gente que zomba da tua cara. Tem às vezes o demônio está dentro da igreja. Com certeza. Hoje, tem, como eu disse, tem muitas igrejas regidas por entidades. E é possível o demônio ficar dentro da igreja hoje, assim? Não é só possível como acontece. Hoje eu digo o seguinte, o Espírito Santo não está em muitas igrejas. Faz um corte com isso. O Espírito Santo não está em muitas igrejas mais. Por quê? Quantas vezes eu fui pregar a igreja, e aí a igreja lá, o pessoal... Imagina, eu fui em várias igrejas pregar. E aí aquela coisa, né, de glamour. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo falando para mim, não tô não. Não tô. Eu tô bem longe daqui. Mas se ele falou contigo, se ele falou contigo, ele estava lá, não tava. Mas aí tem uma diferença. Uma coisa é o Espírito de Deus em você, a presença dele. Outra coisa é a pessoa dele vir no ambiente. A pessoa do Espírito Santo, quando ela entra no ambiente, coisas extraordinárias acontecem. Eu já tive experiências no meu quartinho de oração, de eu estar ali orando, eu sentir a presença dele, a presença. Mas quando a pessoa do Espírito Santo entrou no meu quarto, pastor Fábio, aí tudo mudou. Muda. Por quê? Porque aí é um peso de glória, uma unção que vem, de eu sair dali e eu sair em lugares, as pessoas receber o poder do Espírito Santo, ser batizada no Espírito Santo, começar a ser curada, começar a ser liberta, por causa da pessoa dele. É diferente. Então tem lugares... Por que ele fala isso? Eu entendo ele. O Benny Hinn fala muito isso também. Catherine Kuhlman, que foi a mulher que impaccionou, transferiu uma unção na vida de Benny Hinn, que a gente fala, né, a transferência, sim, de orar pelas pessoas. Ela falava muito isso. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é cavalheiro. A gente tem que apreciar a presença dele. E hoje as igrejas não fazem isso. Elas não apreciam. Porque se elas apreciassem, não tinha briga, não tinha confusão, não tinha pecado sexual, não tinha mamon reinando na igreja, não tinha problemas, como a gente sabe, das agravantes que tem no meio do povo de Deus, porque as pessoas iam ter temor em praticar determinadas coisas. Então hoje, o Espírito Santo muitas vezes ele está gemendo, como a Bíblia diz, gemidos inexprimíveis. Ele está gemendo por quê? Porque ele deseja uma geração que seja transformada. Por isso que eu acredito. Eu acredito nessa geração que vai ser tocada pelo Espírito Santo. E, aliás, a nossa geração ela vai ser a geração do avivamento. O senhor acredita nisso? Eu acredito piamente. Tem uns aí que falam que a geração é fracassada. Eu acredito que não está na Bíblia. O que está na Bíblia, a Bíblia diz, jovens sois... fortes.
e já vencesses, o maligno. então o resto é furado. O resto é conversa de pastor que precisa buscar a Bíblia.